Meus lindos, Deus abençoe, bom dia, boa tarde, boa noite. Desde a aula 30, nós estamos na aula 33, desde a aula 30 a gente praticamente parou numa questão que o versículo 31 do capítulo 8 colocou para a gente, dizendo que era necessário que Jesus tivesse que padecer por nós e morrer por nós. Então, desde esse encontro, a gente está tentando responder por que o Evangelho vai dizer que era necessário. Por que a compreensão bíblica vai dizer que era necessário que Jesus passasse por essas coisas? Por que era necessário que ele morresse? E hoje a gente termina essas 3 aulas, pelo menos, que a gente falou. Falamos em 2 aulas sobre o problema do mal e hoje a gente vai falar sobre o problema, sobre o dilema do pecado. Tá bom? E aí, na próxima semana, a gente retoma a leitura do texto de Marcos. Deus te abençoe. Abra então sua Bíblia mais uma vez, capítulo 8 de Marcos, versículo 31. Verso 31 diz: Então Jesus começou a ensinar-lhes que era necessário que o Filho do Homem sofresse muitas coisas, fosse rejeitado pelos anciãos, pelos principais sacerdotes e pelos escribas, fosse morto e que depois de 3 dias ressuscitasse. A gente está tentando dizer ou responder por que era necessário. E hoje a gente fala sobre o dilema do perdão. Deixa eu resumir um pouco daquilo que a gente disse nos outros encontros com esse parágrafo aqui. Qual foi a resposta de Deus em relação ao mal? Qual foi a resposta de Deus em relação a acabar com o mal? E aí, Deus faz opção não pelo caminho do poder, da força, da aniquilação do malvado, no caso, que era o único jeito de acabar com o mal e a maldade, mas pelo caminho do resgate, da redenção e do perdão, caminho do amor. Então ele sofre o ônus da maldade que ele quer acabar, até contra si mesmo. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, como diz lá em Isaías. Nós vamos ler esse texto. Ele paga em si o preço que nos era devido. Esta é a resposta que a Bíblia oferece. As consequências da morte e da dor são tão profundas que o próprio Deus, ele é vitimado por isso. E por que Deus, então, se deixa vitimar? Por que Jesus morre? Por conta da dificuldade em relação a acabar com o mal e a maldade, por conta da dificuldade de nos oferecer perdão. O perdão é um problema, o perdão divino é um dilema. Na nossa cabeça, se alguém fez alguma coisa contra a gente, basta simplesmente a pessoa vir e perdoar. Mas como um Deus santo, perfeito, que é justiça e não convive com o mal e a maldade, pode perdoar. Então, para esse estudo, eu usei a ajuda do livro de John Stott. Eu coloco uma foto dele daqui a pouco, A Cruz de Cristo. A gente já estudou aqui na igreja, na Escola Bíblica Dominical, nas revistas, já estudou esse livro aqui, através das revistas que foram feitas, uma editora que nos vendeu. E eu uso também os estudos de um amigo muito querido, que hoje parece que está no Canadá, o Clinton César. Sempre veio aqui na igreja quando eu convidei, nos meses de novembro, e ele faz um estudo com a sua igreja chamado A Cruz, o Povo da Cruz, e aí um dos estudos ele vai trazer um pouco dessa compreensão que eu estou colocando aqui. Então eu uso também aquilo que o Clinton me ajuda a entender, aquilo que o John Stott me ajuda a entender, e aquilo que evidentemente o texto bíblico vai ajudando a compreender. Tá bom? Eu gosto de dar essas fontes, eu gosto de dizer quais são os caminhos, para que você também possa fazer as suas próprias caminhadas, assim, para que você também saiba que tudo isso que eu apresento é matéria de discussão e de estudo, e não de coisas que eu fico só pensando ou da minha compreensão somente. Tá bom? Então a gente vai tentar entender um pouquinho do dilema, do problema do perdão.
qual é o problema do perdão. Então, o grande desafio que nós temos, ou que Deus tem, na verdade, é em relação ao perdão. Como é possível Deus perdoar? Por quê? Porque o texto bíblico vai nos mostrar e vai nos revelar um Deus que é justiça. Um Deus que é perfeito e ele é perfeito em sua justiça. E a justiça perfeita não pode conviver com o mal, não pode conviver com o erro, não pode conviver com alguém que tenha praticado algo e não tenha recebido a justa paga daquilo, senão vira injustiça. A gente, por exemplo, e esse foi o exemplo que o Clinton colocou, vive numa sociedade que toda hora a gente é bastante desanimado quando a gente olha para tudo que está acontecendo à nossa volta por conta da injustiça. Nós vivemos numa sociedade que convive com profundas, com abissais, com terríveis injustiças. E toda vez que a gente olha para os jornais e vê que alguma injustiça está sendo cometida, isso mexe com as nossas entranhas, assim, isso mexe com a gente, isso mexe com o nosso estado de espírito, inclusive. Porque é muito ruim, é muito difícil você viver num país com dificuldades enormes, com muita corrupção. Então, por que a corrupção cresce da maneira como ela cresce? Por causa da injustiça. Porque se a justiça fosse devidamente feita, devidamente executada, a corrupção, ela diminuiria. Então, a injustiça vai gerar, inclusive, morte. Porque quando você tem alguém que mata alguém que rouba alguém que faz alguma coisa, ele é culpado. Quando ele não é devidamente punido, o que isso gera? Gera que outros também começam a fazer, e essa mesma pessoa também não para de fazer. Então a gente vive num ambiente de injustiça em todos os setores na nossa vida, e isso mexe extremamente com a gente, isso nos machuca profundamente. Isso para dizer e para mostrar a vocês o quanto é difícil conviver com a injustiça. Agora, imagina nós, que convivemos com essa injustiça que nos toca e toca a nossa realidade. Agora, um Deus que é perfeitamente justo, é impossível, ele não pode conviver com a injustiça. A santidade de Deus, nela não há nenhuma mácula, nela não há nenhum pecado, nela não há nenhuma sombra de mal ou do mal. Ele é perfeitamente bom e ele é perfeitamente justo. E se ele é perfeitamente justo, então a justiça, ela exige que o pecado, que o erro seja punido, porque senão se torna injustiça. Ela exige que o pecado seja punido, e por isso você vai ver no Antigo Testamento, em diversos momentos, essa ação da justiça de Deus, punindo o pecado, punindo o erro. Ela exige que o pecado seja punido. Por outro lado, nós temos um grande desafio, um grande dilema, porque o nosso Deus não é somente justiça. O nosso Deus, ele é amor. O nosso Deus é justo, mas o nosso Deus é amor. Inclusive, o Novo Testamento vai dizer, quando vai afirmar sobre Deus, vai dizer que Deus é amor. Ele é amor e o seu amor é que opera a sua justiça. O seu amor é que opera o seu poder. A sua justiça, o seu poder está a serviço do seu amor. Então, um Deus que é justo, ele precisa punir o pecado, precisa punir o erro. Mas um Deus que é amor, ele deseja salvar o pecador. Ele não quer punir o erro tendo que exterminar o pecador, que é quem produz o mal, que é quem produz o erro. Então a gente está diante de um dilema. A gente está diante de um dilema. E o dilema é exatamente esse. Como ser justo sem deixar de amar? Que em geral é isso, né? Parece que compete dentro da gente esse tipo de percepção. A gente escolhe o caminho da justiça, parece que a gente precisa abandonar o caminho do amor.
E a gente escolhe o caminho do amor, precisa abandonar o caminho da justiça. Então, como ser justo sem deixar de amar? E como amar sem deixar de ser justo? Esse é o dilema que a Bíblia apresenta sobre a questão do perdão. E a resposta que o Novo Testamento faz, e a resposta que ele traz, que todo o texto bíblico, na verdade, vai trazendo, vai amadurecendo até Jesus, porque Jesus ele é essa resposta, ela mostra como Deus optou de nos devolver, de nos dar perdão, como Deus justo, que é amor, optou de nos trazer para perto de si. Por isso, no livro que eu apresentei a vocês, no A Cruz de Cristo, de John Stott, uma citação dele é bastante interessante, uma citação que ele traz do Emil Brunner, e ele coloca que a pergunta crucial que devemos fazer, portanto, é diferente. Não é porque Deus acha difícil perdoar, mas como é que ele acha possível, de algum modo, fazê-lo. Como é que é possível Deus perdoar? Porque ele é perfeição e não pode conviver com ele o mal. Emil Brunner vai dizer: o perdão é o oposto de tudo aquilo que podemos ter como certo. Nada é menos óbvio do que o perdão. Ou, nas palavras de Carnegie Simpson, o perdão para o homem é o mais claro dos deveres. Para Deus é o mais profundo dos problemas. Por isso que a gente está diante do problema do perdão. E por que? Você vai me perguntar. Então, por que o perdão é um problema? Porque o perdão é sempre o ônus de quem não errou. Quando você oferece perdão a alguém, é porque alguém fez alguma coisa contra você. Alguém fez alguma coisa contra a sua pessoa, contra os seus. Alguém fez alguma coisa contra você. Então, quando você perdoa essa pessoa, evidentemente, a gente não está discutindo aqui se você vai esquecer, se não vai esquecer, como é que se dá todas as questões emocionais em relação ao perdão, mas quando você decide perdoar essa pessoa, o ônus daquilo que ele fez ficou contigo. Porque você ficou no prejuízo, você não recebeu a justiça, você não recebeu a paga por aquilo que o outro fez. O outro fez algo contra você, mas não tinha como ele te pagar, não tinha como ele te dar a justa paga por aquilo que ele fez, não tinha como ele restituir aquilo que ele arrancou de você, não tinha como ele resolver essa situação sem que você o liberasse disso. Então, quando você o libera disso, é você quem paga. É você quem paga. Toda a estrutura nossa em relação ao perdão é essa, o grande desafio. Mesmo se a gente tiver, por exemplo, se a gente pensar em sociedade, aí imagina alguém que cometeu um crime na sociedade, foi diante das cortes e aí diante do juiz, e em algum momento ele é perdoado. O ônus daquilo que ele cometeu, o prejuízo ficou com quem sofreu o dano. Por isso, perdão. Por outro lado, eu te digo o seguinte, que sem o perdão a vida não é possível. A gente vai falar o seguinte: não, isso é injusto demais. Injusto demais. Alguém fazer coisas contra mim, tirar coisas de mim e eu ter que perdoar. Isso é injusto demais. Mas eu te digo que sem perdão a vida não é possível. A vida humana não acontece, a vida humana não é possível. E nesse caso, a gente está conversando isso desde da aula 30, o perdão foi dado a todo aquele que pecou. E quem pecou? Todos nós. Todos nós. Então, é claro, você pensa a nível de injustiça quando você pensa naquilo que fizeram contra você. Mas a pergunta é, e naquilo que você fez? Naquilo que você fez.
O texto bíblico vai dizer que todos nós. Por isso, sem perdão, a vida humana não é possível. Mas como é possível Deus, então, sofrer esse dano, sofrer esse prejuízo e conviver agora com o pecador, conviver agora com a maldade daquele que vem contra ele, contra Deus? É isso que a gente está conversando. John Stott, então, vai afirmar aquilo que está no texto bíblico e aquilo que eu passo a falar para vocês. Jesus, então, ele resolve, ele é dado pelo Pai, enviado pelo Pai, ele se põe no nosso lugar e ele sofre, então, o prejuízo que nos era devido, para nos dar a vida que nós não tínhamos direito. John Stott ainda vai falar lá no texto dele. A essência do pecado é nós humanos nos pondo no lugar de Deus. Aquilo que aconteceu no Éden. A gente tentando entrar no lugar de Deus. Queremos ser como Deus quando comer do fruto. Então essa é a essência do pecado. Esse estado de rebeldia, de querermos ser o nosso próprio Deus, ocupar o lugar dele. Mas ele vai dizer também que enquanto a essência da salvação é Deus pondo a si próprio em nosso lugar. A essência do pecado é a gente tentando entrar no lugar de Deus. Mas o que a história vai dizer? É que ao invés de nós conseguirmos entrar no lugar de Deus, porque a gente não tem condição, mesmo comendo do fruto, a gente não se tornou igual a Deus, a gente morreu. A essência da salvação é o próprio Deus se dando a si mesmo, sofrendo em si o ônus, a dor, sofrendo em si a morte, sendo vitimado pelo pecado, por aquilo que deveria vir sobre nós, a morte que ele sentenciou no Éden, a morte que ele disse, no dia que dela comerdes, morrereis, certamente morrereis. Essa morte que foi sentenciada sobre nós, veio não sobre nós, mas sobre ele, porque ele se põe em nosso lugar. Então a essência da salvação é o próprio Deus pondo a si próprio em nosso lugar. Nós nos pomos onde só Deus merece estar, e só Deus pode estar. E Deus se põe onde nós merecemos estar, que é a morte. É isso que a gente está discutindo. Se você olhar todo o Novo Testamento, se você olhar o texto de Romanos, texto das cartas de Paulo, você vai perceber esse tipo de compreensão teológica que está sendo desenvolvida no Novo Testamento a respeito do nascimento e por que era necessário que Jesus passasse por tudo aquilo que passou. 2 Coríntios 5:21 vai dizer: aquele que não conheceu o pecado, Deus o fez pecado por nós, para que nele fosse feitos justiça de Deus. Um Deus justo, que precisa ter a sua justiça executada e reparada, ele vai se dar a si mesmo por nós. Ele vai contrair sobre si o ônus do nosso erro, do nosso pecado. E é exatamente isso que está dentro da carta de Filipenses, por exemplo. Filipenses vai falar no capítulo 2 do Deus que se esvaziou, da kenose, que é a palavra grega que fala sobre esse esvaziamento, do Deus que desce, que vive, que deixa ali esse lugar de Deus, que vive a vida humana, que contrai sobre si a morte de cruz, pelo que Deus o exalta. Segunda Filipenses vai dizer no capítulo 2 isso, Deus o exalta. Inclusive, Filipenses, no capítulo 4, a gente tem um verso que a gente gosta muito, que é aquele verso que Paulo diz: posso todas as coisas naquele que me fortalece. E a gente sempre olha esse verso do ponto de vista de força, do ponto de vista de capacidade. Eu posso
conquistar todas as coisas, eu posso obter todas as coisas, porque Ele me fortalece. Como se esse verso estivesse falando sobre força. Mas a melhor maneira de entender esse posso é de suportar. O que Paulo está dizendo no capítulo 4, ele está falando sobre suportar. Suportar dores, suportar alegrias, pode passar por momentos de tranquilidade, mas por momentos muito difíceis. E na mentalidade de Paulo, na compreensão de Paulo, o que existe é o sacrifício do Cristo, é o poder de Cristo, é o poder da cruz. E qual é o poder da cruz? O poder da cruz é suportar todas as coisas por nós. O poder da cruz foi nos suportar. Ele pôde suportar a morte, ele pôde suportar a humanidade, ele pôde suportar aquilo que vivemos por amor de nós, pelo poder que o animava, pelo poder que lhe dava vida. E por isso Jesus foi o nosso vicário. E aí a gente ouve essa palavra por aí, geralmente, em termos de religião. O que é isso? Vicário é o substituto. A morte de Jesus foi a morte que substituiu a nossa morte. A morte dele foi vicária e expiatória por nós. Por isso deixa eu apresentar para você como que o Antigo Testamento vai desenvolvendo essa temática. Você tem no Antigo Testamento esse tema sendo descortinado diante da caminhada do povo. Tem uma festa que foi designada por Deus lá em Levítico, no capítulo 23, e essa festa ela fala sobre o dia de Yom Kippur, que é o dia da expiação. Então o verso 26 vai dizer: o Senhor disse a Moisés, mas aos 10 dias deste 7º mês será o dia da expiação. Façam uma santa convocação e humilhem-se. Tragam uma oferta queimada ao Senhor. Nesse mesmo dia, vocês não farão nenhum trabalho, porque é o dia da expiação, para fazer expiação por vocês diante do Senhor, o seu Deus. Qualquer pessoa que nesse dia não se humilhar será eliminada do seu povo. Quem nesse dia fizer algum trabalho, a esse eu retribuirei, destruirei do meio do povo. Não façam nenhum trabalho nesse dia. É estatuto perpétuo pelas gerações de vocês, onde quer que morarem. Será um sábado de descanso solene para vocês. Vocês se humilharão da tarde do dia 9 deste mês até a tarde do dia seguinte. Vocês celebrarão esse sábado. Dia da expiação. E por que o dia da expiação era importante para a nação judaica, para a nação de Israel? Porque era o dia do perdão. Era o dia do perdão. É o dia que Deus derramava o perdão sobre toda a nação. E por que ele derramava o perdão sobre toda a nação? Para que ele não consumisse com a sua ira e com a sua justiça toda a nação. Então era um dia de substituição. Era um dia em que o inocente pagava pelos culpados. E no caso, os culpados eram toda a nação. Está dizendo aqui que o objetivo era expiar quaisquer pecados ainda não expiados e simbolizar a eliminação divina desses pecados, purificando assim a nação por mais um ano. E era sempre de ano em ano esse dia da expiação, porque a ideia é que durante todo aquele ano eles continuariam fazendo sacrifícios e todos os atos, mas os pecados iam crescendo diante de Deus até que Deus precisasse expiá-los. Como é que era o ritual? Eu vou ler um outro texto que fica mais simples, que detalha mais isso. Então, o que quer dizer expiação? Quer dizer cobrir, expiar, reconciliar, pacificar. Expiar no sentido de cobrir. A expiação significava, no antigo Israel, tomar um cordeiro, sacrificá-lo para cobrir o pecado. Então era isso que era feito, está descrito lá em Levítico, capítulo 4. A expiação em Israel começava pelo sacerdote de sua casa, que oferecia um novilho em sacrifício pelo pecado. Em seguida eram tomados 2 bodes. Um deles seria enviado para o deserto como emissário, no intuito de levar o pecado do povo.
O outro bode era sacrificado e seu sangue aspergido no propiciatório, cobrindo o pecado do povo. Levítico 16. Esses acontecimentos ocorriam uma vez por ano, no dia 10 do 7º mês do calendário israelita, que era o grande dia do juízo, no qual o sacerdote entrava no Santo dos Santos para expiação. Então, o dia de Yom Kippur era o grande dia do juízo. E o que se espera no dia do juízo? O dia do juízo guarda para si a destruição dos injustos, a destruição dos malvados. Mas no que Deus transformava esse dia? No grande dia do perdão. Diante de todos aqueles que precisavam do perdão, o grande dia do perdão. E aí a simbologia era feita pela religião judaica, em que um cordeiro era morto, um cordeiro sem mácula, um cordeiro sem mancha, um cordeiro perfeito, ele era morto, em que o sangue dele era aspergido no propiciatório. A gente não vai conversar sobre essas particularidades da religião judaica e nem do templo, né? Nem do tabernáculo, aquilo que foi ordenado por Deus, mas o propiciatório era um local exatamente onde eram colocados ali o sangue, e o nome já dizia, era um lugar que os querubins que estavam no tampo da arca, depois que foram colocados no tampo da arca, eles olhavam e diziam: está propício, está propício. Quer dizer, o sacrifício foi feito como precisava ser feito. O sacrifício foi feito como precisava ser feito. E não somente isso. 2 bodes eram pegados. Um bode era enviado para o deserto, ele ia carregando sacola cheia de pedras, e ele era enviado para o deserto. E esse bode era o bode emissário. O significado era ele está levando embora os pecados. E um outro bode, esse era o bode expiatório. Esse era o bode expiatório. Era sacrificado, o sangue aspergido no propiciatório, cobrindo o pecado do povo. A gente conhece a palavra bode expiatório. E, em geral, no nosso meio, o bode expiatório é o quê? É aquilo que a gente chama de boi de piranha também, né? Bode expiatório é aquele que leva a culpa. Nós precisamos de um bode expiatório. Quer dizer, nós precisamos de alguém que leve a culpa. Da onde que surgiu essa palavra? Surgiu exatamente dessa prática da religião judaica. E por que surgiu essa prática da religião judaica? Porque toda essa prática estava apontando para aquilo que aconteceria na cruz, que é aquilo que aconteceria em Jesus. Ele foi o cordeiro sacrificado, ele foi o bode emissário que levou os pecados para longe, ele foi o bode expiatório que morreu com a nossa culpa, no nosso lugar, que levou em si todo o nosso pecado, que recebeu o castigo que nos era devido, e esse castigo veio sobre ele. É isso que o texto bíblico diz, é isso que nós, inclusive, colocamos diante de Deus e cantamos. A gente tem lá Isaías, por exemplo, no capítulo 53, e aí eu quero ler para você Isaías 53, para que você entenda a substituição e o sacrifício de Cristo por mim e por você. Alguém já me perguntou nesses versos, já falou o seguinte: o verso está dizendo que ele tomou sobre si todas as nossas enfermidades, todas as nossas dores, que ele levou sobre si. Então, a gente não pode mais ficar doente. Não é mais para a gente ficar doente. Se Jesus levou sobre si toda a nossa enfermidade, se Jesus levou sobre si tudo que estava sobre nós, então não era mais para que a doença nos tocasse. Mas não é esse o entendimento. Não é esse o entendimento. Não é isso que o texto está dizendo. Quem creu em nossa pregação, verso 1, e a quem foi revelado o braço do Senhor, porque foi subindo como um renovo diante dele, como raiz de uma terra seca. Não tinha boa aparência nem formosura, olhamos para ele, mas não havia nenhuma beleza que nos agradasse. Era desprezado e o mais rejeitado dentre os homens, homem de dores, e que sabe o que é padecer, e como um de quem os homens escondem o rosto, era desprezado e dele não fizemos caso.
Certamente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si, e nós o considerávamos como aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas ele foi transpassado por causa das nossas transgressões. Ele foi transpassado por causa dos nossos pecados. Ele foi esmagado por causa das nossas iniquidades. Transgressões, iniquidades, aqui são as mesmas palavras usadas para a ideia de pecado. A gente tem pelo menos umas 5 ou 6 palavras no Antigo Testamento que traz a ideia de pecado. E essas palavras, iniquidade, transgressão, elas são as palavras usadas quando a gente fala de pecado. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Todos nós andávamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviava pelo seu próprio caminho, mas o Senhor fez cair sobre nós? Não, sobre ele, a iniquidade de todos nós. Ele foi oprimido e humilhado, mas não abriu a boca. Como cordeiro foi levado ao matadouro, e como ovelha muda diante dos seus tosqueadores, ele não abriu a boca. Pela opressão e pelo juízo ele foi levado, e a sua linhagem, quem se preocupou com ela? Porque ele foi cortado da terra dos viventes, foi ferido por causa da transgressão do meu povo. Designaram-lhe a sepultura com os ímpios, mas com o rico esteve na sua morte. Embora não tivesse feito injustiça, e nenhum engano fosse encontrado em sua boca. Todavia, ao Senhor agradou esmagá-lo, fazendo-o sofrer. Quando ele der a sua alma como oferta pelo pecado, verá a sua posteridade e prolongará os seus dias, e a vontade do Senhor prosperará nas suas mãos. Ele verá o fruto do trabalho de sua alma e ficará satisfeito. O meu servo justo, com o seu conhecimento, justificará a muitos, porque as iniquidades deles levará sobre si. Por isso, eu lhes darei a sua parte com os grandes, e com os poderosos ele repartirá o despojo, pois derramou a sua alma na morte e foi contado com os transgressores. Contudo, levou sobre si o pecado de muitos, e pelos transgressores intercedeu. Morte que substituiu a nossa morte. Por isso, o perdão é possível. E Deus escolhe acabar com o mal e a maldade, não destruindo o malvado, mas recebendo sobre si mesmo o ônus da maldade, o ônus da violência, do pecado do malvado, e dando a oportunidade desse malvado de se arrepender e de receber então o perdão. Não a justa paga por aquilo que ele fez, mas o perdão por aquilo que Deus fez por ele. Por isso, e aí eu volto aqui trazendo as contribuições também do Clinton na ministração dele. Por causa do pecado, do meu pecado, ele precisou morrer por mim, é isso que o texto está dizendo. Por causa do meu pecado, era necessário que o Filho do Homem padecesse, sofresse, morresse e ressuscitasse. Por causa do meu pecado foi necessário. E quando nós temos essa compreensão, Clinton vai dizer lá que isso traz para a gente uma certa humilhação. Na verdade, toda humilhação. Nós somos contritos diante disso. Isso nos humilha, isso nos põe no nosso lugar. Ele vai dizer que a cruz, ela horizontaliza todas as pessoas. Porque debaixo da cruz e diante da cruz não tem maior ou menor, não tem melhor, todos são pecadores. Essa é a marca. Essa é a marca. Absolutamente ninguém está numa posição diferente do outro. A cruz, ela nos torna todos iguais e ela nos humilha, ela nos joga no chão. A cruz de Jesus, ela nos esbofeteia, porque a cruz de Jesus mostra que nós pecamos. Que nós pecamos. A cruz é para quem? A cruz não é para os sãos, não é para aqueles que se acham bons, não é para aqueles que acham que são
que são justos, mas a cruz é para os que são doentes, para os que estão mortos, é para os pecadores. Por isso, a grande dificuldade de Jesus com os religiosos da sua época, porque os religiosos eles eram moralistas, e na sua moralidade eles se achavam melhor do que os outros. Não sou como esse publicano, não sou como o samaritano, não sou como aquele pecador, dou o dízimo de tudo, jejuo 2 vezes por semana, reparto os meus bens aqui, cuido dos pobres, eu sou o melhor. Então, eu sou merecedor da graça, eu sou merecedor do cuidado de Deus, eu sou merecedor do alto lugar que Deus pode me dar. E aí Jesus vai dizer para eles, a cruz não é para vocês então. Porque a cruz é para quem se percebe pecador, para quem se compreende pecador. Por que Jesus ele vai ter menos dificuldade com as prostitutas, com os ladrões, com os publicanos? Porque, em geral, essas pessoas, elas sabem que erraram. Elas sabem que cometeram erro. E elas estão humilhadas ali naquele erro. Então, é a partir daquela compreensão que ele pode dizer que eu vim por vocês e para vocês, porque vocês sabem o que fizeram. Mas o religioso não. O religioso, ele acha que ele é merecedor. Não. A cruz nos humilha. E a cruz nos horizontaliza porque todos nós pecamos. Era para que nós estivéssemos lá. Era para que Deus nos matasse. Então, por causa do meu pecado, ele precisou morrer por mim. Mas, por outro lado, por causa do seu amor, ele quis morrer por mim. Se uma percepção me humilha, a outra percepção me dá segurança nele. Porque ele não morreu por mim porque eu não pequei, ou eu acertei, ou fiz a coisa certa. Não, ele morreu por mim porque ele me amou. Ele se deu por mim porque ele me amou antes de mais nada. Ele não nos deu aquilo que o pastor Mauro sempre falava na sua pregação, ele falava muito sobre graça, né? E ele sempre falava que Deus não nos dá o que merecemos, isso é misericórdia, e nos dá o que não merecemos, isso é graça. Ele não nos deu o que nós merecíamos, a cruz e a morte, e ele nos deu o que nós não merecíamos, o seu amor, isso é graça. Por isso, diante dessa compreensão, a nossa maneira de viver com Deus muda. Primeiro que a gente vive agora como gente que se sente humilhada por essa verdade. Então é gente que olha para a vida e que olha para os outros não se achando melhor. Ah, eu sou mais puro, eu sou mais perfeito do que você. Por quê? Como? Não está lendo o Novo Testamento. Ah, eu nunca roubei, matei, eu nunca traí, eu nunca fiz isso, eu estou aqui direitinho, faço todas as coisas certas, eu sou melhor do que o outro que já fez. Você não está lendo a Bíblia, você não está lendo o Novo Testamento, sobretudo. Você não está lendo o Antigo Testamento nessa percepção, você não está lendo Isaías 53, você não está lendo. Porque a fé cristã, ela acaba com toda a força que a gente pensa ter a moralidade, o moralismo. Ela nos humilha dizendo que nós somos pecadores e a gente compreende que de fato a gente não consegue fazer nada sem que o pecado esteja presente na nossa caminhada. Paulo vai dizer a respeito dele mesmo, o bem que eu quero fazer, eu quero fazer o bem, eu quero acertar, mas eu não faço. E o mal que eu não quero fazer, esse está todo dia comigo. Não, somos pecadores. Somos pecadores. A gente vai falar, não, eu nunca. Basta alguém tocar em você, te fazer algum mal. Tocar nos seus filhos, tocar na sua casa, te dar uma fechada no trânsito, tirar o teu dinheiro. Desejo nosso de matar, de destruir, de acabar. Desejo nosso de ir lá e fazer o mesmo. Nós somos profundamente pecadores. Eu lembro de um filme que eu acho muito engraçado, que era aquele filme do Jim Carrey, Todo Poderoso, né, o 1.
E ele desafiando Deus, porque ele estava muito chateado, porque Deus não fazia as coisas que ele queria, e aí Deus resolve, claro que é a brincadeira do filme, né? Resolve dar a ele uma porção do seu poder para que ele pudesse cuidar de uma cidade só. Não tinha condição de cuidar do mundo inteiro, não, cuidava só de uma cidade. E aí ele vai usar os poderes que ele recebe para cuidar daquela cidade. E tudo que ele faz é para ele, é por egoísmo. Tudo que ele faz é para beneficiar ele. Aí, como ele não se importa com mais ninguém, ele só se importa com ele, aí quando ele quer galantear a mulher que ele ama, ele quer uma lua tão bonita e mais bonita do que todos os dias. Aí ele vai e traz a lua mais para perto com o poder dele, né? Aí a mulher fica encantada com aquilo que ele faz, mas por conta da lua mais perto, a maré sobe e outros fenômenos acontecem, um monte de gente morre, um monte de gente perde casa, é uma confusão, é um transtorno. Se a gente tivesse o poder de Deus nas mãos, de dar vida e de tirar vida, a gente ia matar muito. Eu ia matar muito. A gente é terrível. A gente é terrível. Ele morreu por nós. Ele morreu por mim, sendo nós ainda pecadores. Isso muda a minha maneira de olhar para a vida e de olhar para todo mundo. E por outro lado, ele não deveria fazer isso, mas ele fez. E ele fez por amor. Isso muda a minha maneira de me entender na vida. Ele me amou, isso me dá segurança para viver. Então é isso que o Clinton vai terminar na sua reflexão falando. O que nós fazemos de bom não é suficiente para ganhar a graça. Por isso nos coloca humildes, isso nos joga no chão. Mas também o que nós fazemos de mal não é suficiente para perder a graça. Isso nos dá segurança. Isso, de novo, agora nos coloca de pé para viver. Não com aquele tipo de postura, mas com uma nova postura. Por isso, deixa eu terminar essa nossa reflexão com 2 textos. Esse primeiro texto, ele foi colocado nos estudos que nós fizemos aqui na igreja, em 2010, na Escola Bíblica Dominical. Foi um grupo de estudos que o título era A Missão que Nasce da Dor. Nós discutimos a questão do sofrimento, a questão do mal, da maldade, do surgimento. Todas essas questões que eu discuti foi discutido em 2010. E a gente também falou sobre outros sofrimentos na vida humana, sobre luto, sobre divórcio, sobre uma série de coisas. E sobre o projeto de Deus de vencer o mal e vencer o sofrimento na vida humana. Então, esse primeiro texto foi retirado desse estudo. Eu queria ler para você, para a gente terminar, e depois tem outro texto. Poder nunca foi uma palavra para descrever o Deus da história. Amor, sim. O Evangelho vai nos dizer que Deus é amor. Esta é a sua essência. Este é o ensino central do Novo Testamento e das Escrituras. Digo nas Escrituras, não negligenciando a leitura do Antigo Testamento, que mostra-nos a santidade de Deus. Contudo, com todo o seu ser, Deus busca a relação, porque Ele é um Deus de amor. Por isso, a história das Escrituras é uma história de amor. A história de um Deus bondoso e amoroso, de como um Deus bondoso e amoroso buscou aquele que se perdeu, com persistência, com paciência, com misericórdia. Daí, a santidade, atributo que divisa tão claramente Deus de nós, homens, seres humanos, não é um empecilho ao amor. Retratada no livro de Levítico, mostra-nos o tamanho da distância entre nós e Deus, mas também fala de acesso. O texto de Levítico é um convite a Deus, é um convite à relação, um convite à possibilidade criada, preparada, confirmada e percorrida por Deus de um novo caminho. Nós somos os ofensores, mas Deus percorreu o caminho que nos distanciava por amor. E é o amor de Deus que faz com que ele escolha a maneira como vai exercer o seu poder. Poderia destruir a todos, mas ele escolhe o caminho da transformação, da conversão, o caminho do amor. Por isso, ele recebe sobre si o ônus disso tudo.
E o segundo texto que eu quero terminar, ele foi um boletim que eu escrevi em 2008. Eu estava chocado e muito entristecido pela morte de um menino, João Hélio. Depois de tantas mortes seguidas, foi um texto que eu escrevi, inclusive, sobre outros Joões que morreram também, ou de bala perdida, ou por bandidos, ou por encontros e desencontros diversos aqui. E a gente fica muito tocado com isso. E aí eu estava refletindo sobre o grande desafio meu e seu. E a gente vai continuar conversando sobre isso nos outros estudos. Porque à medida que a gente vai caminhando, vendo Jesus caminhar, a gente vai percebendo o desenrolar disso. Que a maneira como Deus escolhe acabar com o mal é a maneira como Ele nos convida na vida a nos posicionarmos contra o mal. Se Deus é amor, e se Deus optou pelo amor, meu querido, cristão tem como verdade central e ética fundamental da sua vida o amor. Não tem um outro jeito para ser. Você pode ser qualquer coisa, você pode ser inclusive de grupos extremistas, religiosos, você pode dinamitar pessoas, você pode ir contra, você pode fazer o que você quiser, você só não pode dizer que você é de Cristo, porque o caminho dele, a opção dele, ela é difícil e radical porque ela trouxe sobre ele o ônus, mas ela é difícil e radical porque se por um momento ele nos convida pela graça para viver e a gente recebe pela graça aquilo que custou tão alto preço para ele, ele nos convida também para ser como ele. E quando ele nos convida a ser como ele, agora o ônus será sobre nós, para viver diante de toda a sociedade, de toda a nossa existência, também vencendo o mal com o amor, vencendo o mal com o bem e não vencendo o mal com a maldade. Por isso esse outro texto é um convite a esse tipo de reflexão e eu quero terminar com ele. Desafio de vencer o mal. Lembro, emocionado, do desafio do pai do menino João Roberto, assassinado brutalmente por policiais nos subúrbios do Rio. Nosso coração fica apertado, temos filhos e não desejaríamos que nenhum pai esse destino. A pergunta que me faço, como lidar com tudo isso? Como lidar com o mal que cresce, dia após dia, vitimando inocentes, destruindo famílias, se avizinhando a cada um de nós e dos nossos. Não existem respostas fáceis, se é que existem respostas. Uma coisa sei, o mal que está do lado de fora, espalhado pela cidade, tenta achar espaço dentro de nós. Venham ao meu coração as palavras do apóstolo Paulo em Romanos 12, 21. Não te deixes vencer do mal, mas vence o mal com o bem. Como alguém é vencido pelo mal? Quando vive pelo mal? Lembro, emocionado, do desabafo do menino João Roberto, assassinado brutalmente por malfeitores, num dos subúrbios do Rio. Nosso coração fica apertado, temos filhos e não desejaríamos para nenhum pai este destino. A pergunta que me faço, como lidar com tudo isso? Como lidar com o mal que cresce dia após dia, vitimando inocentes, destruindo famílias e se avizinhando a cada um de nós e dos nossos? Não existem respostas fáceis, se é que existem respostas. Uma coisa sei, o mal que está do lado de fora, espalhado pela cidade, tenta achar espaço dentro de nós. Venham ao meu coração as palavras do apóstolo Paulo em Romanos 12, 21. Não te deixes vencer do mal, mas vence o mal com o bem. Como alguém é vencido pelo mal? Quando vive pelo mal. Quando lhe percorre os caminhos, que lhe toma emprestadas as armas e respira os seus ares. Quando morre dentro de si a chama do olhar de Deus, porque só Deus consegue enxergar, mesmo num gadareno
que pode estar debaixo de uma farda, alcoolizado atrás do volante de um carro, ateando fogo no mendigo, alguém por quem Jesus morreu. Vencer o mal com o bem, sem dúvida, um dos maiores desafios que a fé em Cristo nos impõe. É claro, sou a favor da justiça e de todos os meios lícitos para coibir o crescimento da violência, inclusive punir severamente os culpados. Contudo, nosso desafio vai além disso. Somos desafiados a desistir do desejo de vingança. Somos desafiados a orar e a oferecer perdão ao nosso oponente, na maioria das vezes insensivelmente violento. Vencer o mal com o bem não é nos acovardarmos, é enfrentá-lo com outras armas. É redescobrir o sentido mais abissalmente escandaloso da palavra amor. Esse é o nosso desafio, porque foi também a resposta que Deus deu para nós, para a vida. Pai bendito e amado, nos permita nesse tempo que a gente vive, tão difícil, de tantas dores, de tanta injustiça e de tanta maldade, não perdermos de vista quem somos e derramarmos na existência o amor, a graça, o cuidado que o Senhor tem feito nas nossas vidas. A gente não quer ser um povo covarde, nem se acovardar das injustiças e do mal. A gente quer buscar e ir leis justas, uma sociedade justa, mas uma sociedade justa que viva pela ótica e pela ética maravilhosa do amor de Cristo. Faz isso com as nossas vidas, porque se nós desejamos isso na nossa sociedade, nós somos, então, os alvos, as sementes, os primeiros a sermos inundados desse tipo de compreensão. Guarda o teu povo, guarda a tua gente espalhada nesse país, e que a tua igreja seja resposta, não de violência, não de ódios, não de enfrentamentos desmedidos, mas de graça, de serviço abnegado, de cuidado, de amor, de chamamento para o abandono da maldade e abraçar a graça de Cristo. Nós choramos no nome de Cristo, Pai. Amém, Senhor, e amém.